Então, que vai secretar esse líquido céfalo-raquidiano, a qual vai, através do forame intraventricular, chegar ao terceiro ventrículo, que é justamente ali naquela região do diencéfalo, do tálamo, né, entre as duas laterais do tálamo, né, as duas porções do tálamo, e desembocar através do aqueduto do mesencéfalo, né, o aqueduto cerebral, né, até o quarto ventrículo, que é aquele que é formado, que tem o teto formado pelo cerebelo, e que tem as saídas, as aberturas laterais e medianas, e aí toda a movimentação do líquor pelo encéfalo. Obstruções, né, nessas aberturas, elas levam a um processo, né, de hidrocefalia, né, como já discutimos lá em cerebelo, né, isso mesmo, aqueles processos de hidrocefalia. Então, já numa visão inferior, né, que é a mais irregular, nós temos os seguintes giros, né? O giro temporal inferior, que vocês já conseguiam vê-lo lá na face superolateral, né? Já que tem uma novidade que é o giro occipital temporal lateral, giro occipito temporal lateral, giro occipito temporal medial, istmo do cíngulo, que é uma porção finalzinha do giro do cíngulo. Se você lembrar o giro do cíngulo, né, nós temos uma porção, a anterior não dá pra ver, mas já essa finalzinha, né, é o que dá pra ver, que é o istmo do cíngulo. E o giro para-hipocampal, que está aqui representado por esse azul escuro, roxo, aqui. E essa região, essa pequena dilatação que nós chamamos de uncus, que ela vai ser responsável por processamentos é o centro, é um dos centros primários da olfação. E aí, separando essas estruturas, nós temos o sulco occipito-temporal, o qual vai separar o giro temporal inferior do giro occipito-temporal lateral. Nós temos o sulco do hipocampo, que é aquele que vai separar o giro para-hipocampal do próprio hipocampo, que está internamente, o hipocampo está internamente aqui. Quando nós estivermos lá na nossa prática, aí vai ser mais fácil visualizar por baixo e por dentro esse hipocampo. E o sulco colateral, que é em toda essa extensão, que vai separar o giro occipito temporal lateral do giro para-hipocampal e do giro occipito temporal medial. Tá aqui. Aí, isso aqui foi nessa região, né? Como eu falei, ele é irregular, então nós temos uma denominação para essa região e outra para essa porção mais anterior. Nessa porção mais anterior do telencéfalo, eu vou encontrar aqui os giros, né? Como o globo ocular, a órbita ocular, ela se aloja aqui, lá na nossa peça cadavérica, na prática, nós vamos até conseguir ver essa pequena depressão, né? Como a órbita ocular ela fica aí, esses giros eles vão receber o nome de giros orbitais, certo? Giros orbitais. E aí o sulco, né, que vai separar esses giros orbitais, ele vai receber o nome de sulcos orbitários, né? E aqui eu tenho uma porção mais retilínea e bem mediana. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, um azul. Bem retilíneo e mediano, eu vou encontrar aqui o que nós chamamos de giro reto, né? Entre o giro reto e os giros orbitários vai ter uma estrutura muito importante, né, que nós chamamos de estruturas do rinencéfalo. Rinencéfalo são aquelas porções associadas à olfação, né? São as porções encefálicas associadas à olfação. Nós temos então o bulbo, o trato. Esse trato ele vai ser dividido em duas estrias, né? Duas estrias. Essas estrias elas se dividem e formam um processo triangular que é chamado de trígono das estrias, né?
e que esse trígono ele é formado um pouco antes de um processo uma substância, uma região do encéfalo chamada substância perfurada, que é por onde vão entrar alguns vasos sanguíneos. Vocês veem aqui. Então essas estruturas nós chamamos de rinencéfalo, são as estruturas encefálicas relacionadas à olfação. Certo? Deixa eu apagar aqui, que vocês vão ter algumas setas mostrando essas estruturas. Ok? Aqui é só para evidenciar que essa região do rinencéfalo, né, ela repousa por sobre a lâmina crivosa, não é isso? Então o bulbo olfatório, ó, ele repousa por sobre a lâmina crivosa, que é por onde ele emite os seus ramos nervosos para a olfação. Com isso, nós encerramos ali diencéfalo, né? Nós temos uma noção um pouco do diencéfalo, ou do telencéfalo, e agora vamos falar do diencéfalo, que é aquela estrutura que está abaixo, né, do corpo caloso, abaixo do fórnix. Né? Então, essas estruturas medianas do cérebro, nós damos o nome de encéfalo. É nele que eu vou encontrar o tálamo e o hipotálamo. Tálamo, pessoal, ele é uma unidade de integração. Quase todos os sistemas, exceto o olfato, porque tem aquele rinencéfalo para fazer essa integração. Todas as outras unidades passam pelo tálamo, certo? Com isso, o tálamo ele é uma zona de retransmissão e aí por vezes ele está associado a inibições, né, e excitação de vários sistemas motores, sensoriais, ok? E o hipotálamo, por sua vez, ele vai estar associado a controles da temperatura, regulação da temperatura, balanço hídrico, está relacionado à emoção, né, a comportamento sexual, né, e ele trabalha, né, uma unidade integradora do sistema endócrino. Então, o hipotálamo ele vai estar associado a esses processos endocrinológicos. E aí, eu esqueci de falar, eu acho que eu não falei sobre o controle dele sobre o apetite. E aí é onde entra uma droga, né, que tenta, que é largamente utilizada, largamente, ela é bastante utilizada no controle de peso, né, porque ele visa a inibição do apetite. Só que por isso, né, por evitar isso aqui, ele acaba afetando isso, isso, isso e isso aqui. Então, ao utilizar uma droga que ela inibe o apetite, ela acaba por vezes tendo como efeitos adversos perda de sono, a sensibilidade, a perda da necessidade de hidratação, de manter a hidratação. O paciente ele acaba não sentindo sede por vezes, né? Desequilíbrios psicológicos, emocionais, né? E por vezes, né, indisposição sexual, né? Também vai estar associado, por exemplo, ao uso dessa medicação. Por quê? Porque ela está mexendo com um órgão que não tem somente uma função, ok? O tálamo e o subtálamo eles estão muito relacionados à motricidade, bastante relacionados à motricidade, principalmente o subtálamo. Que aí entra, né, falando sobre o subtálamo, entra também num assunto, né, que são os núcleos da base. Nós vimos o telencéfalo, vimos a estrutura do diencéfalo e agora vamos entrar naqueles núcleos que estão mergulhados na substância branca, que são os núcleos da base, que nada mais é do que corpos neuronais mergulhados em axônios. Né? Então nós temos 7 núcleos da base bem definidos. Né? O globo pálido, o putamen, o accumbens, o caudado, a amígdala, ou o corpo da amígdala, o basal de Maynard e o claustro. Né? Essa daqui é uma figura que representa esses órgãos, né, esses núcleos da base. Então nós temos aqui
essa porção mais interna, que é a porção medial do globo pálido, e aqui tudo isso é o globo pálido. Aqui nós temos a região que é chamada de putamen. O putamen, ele vai se unir a esse grande corpo aqui esverdeado, que nós chamamos, né, de núcleo caudado, é isso. Então essa união do putamen, que é essa porção mais externa do globo pálido, né? O globo pálido ele está mais interno, né? E mais externamente eu encontro o putamen. E aí, comunicando o putamen com o núcleo caudado, eu tenho essa região que nós chamamos de accumbens. E aí, finalmente, eu tenho o corpo caudado e, ao final dele, o corpo amidaloide, certo? De medial para externo, eu vou ter tálamo, globo pálido, porção medial, globo pálido, porção lateral, putamen. Aí vem a accumbens, que é essa comunicação do putamen com o núcleo caudado, né, e o final do núcleo caudado se dá no corpo amidaloide. Professor, e cadê o basal de May, né? Cadê o claustro? Eles estão em outras regiões que nesta imagem nós não conseguimos vislumbrar, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu já tenho uma outra visão, né, desses processos. Olha aqui o putamen, veja como ele é mais lateral. Interno a ele é que vai estar o globo pálido, né, a sua porção lateral, que vai estar mais em contato com o putamen, e uma porção mais medial, que vai estar mais em contato com o tálamo. Ó. O tálamo, como ele é bem medial, né? Então, olha aqui o globo pálido, sua porção medial. Olha o globo pálido, sua porção mais lateral, e mais externo eu vou ter o putamen, que vai estar em contato com o núcleo caudado, né? Aí o accumbens ele vai estar mais aqui embaixo. O final do núcleo caudado vai dar numa outra região, que é a região amidaloide, o corpo amidaloide, o núcleo amidaloide. Ok? Então essa visão ela é de medial para lateral. Já que em um corte horizontal, um corte transversal do encéfalo, nós conseguimos visualizar os ventrículos laterais aqui, é isso. Na sua porção anterior também tem um ventrículo lateral aqui, já já a porção do corpo, né, numa região mais posterior. Então, ao lado dos ventrículos laterais, né, eu vou encontrar uma porção mais acinzentada, que é justamente a porção da cabeça do núcleo caudado, certo? Ela vai estar aqui, a cabeça. Já a cauda do núcleo caudado, ela vai por vezes aparecer aqui na porção do corpo do quarto ventrículo. Então eu vejo aqui o final, a cauda do núcleo caudado, e aqui eu tenho a cabeça do núcleo caudado. Abaixo dela, se comunicando já no terceiro ventrículo, aqui tem um terceiro ventrículo, certo? Ao lado do terceiro ventrículo, eu vou encontrar o tálamo, essa região aqui que é a região do tálamo. Ao lado, fica ao lado, não é mais medial, não é? Ao lado, formando o terceiro ventrículo, eu vou ter o tálamo, ok? Aí, quem é que está próximo do tálamo? Conversando com ele, eu vou encontrar isso, o globo pálido medial. Ao lado dele vou encontrar o globo pálido lateral. Depois disso eu vou ter o putamen, é isso. E aí eu já vou ter aquele outro núcleo que estava escondido, que é o claustro. Então ele vai estar aqui, essa partezinha, esse filete de célula de corpos neuronais, que ele está aqui também, ó. Esse filete de corpos neuronais, ok? Pessoas, separando essas estruturas, eu vou ter
massa branca, que é chamada de cápsula interna, certo? Então, eu vou ter a cápsula interna, essa substância branca, separando aqui. Aí, ó, quando ela chega aqui, depois do putamen, entre o putamen e o claustro, essa massa branca ela vai agora receber o nome de cápsula externa. Então, aqui é cápsula externa. Entre o claustro e essa outra substância cinzenta que é respectiva ao giro ao lobo da ínsula, né, o córtex da ínsula, eu vou ter também substância branca, que é a cápsula extrema. Então, eu tenho cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema, cápsula extrema, cápsula externa e cápsula interna, porque aqui é o braço, que é uma divisão da cápsula interna, essas substâncias brancas. E na ordem, eu tenho terceiro ventrículo, tálamo, e aí caminhando de medial para lateral, globo pálido medial, globo pálido lateral, putamen, claustro e aí córtex da ínsula. Ok? Um outro corte, ali foi uma imagem, um desenho, né? Mas aqui nós temos um corte, esse mesmo corte transversal, né, horizontal, e aí nós vamos ter algumas estruturas que é para vocês estudarem. Olha aqui, ó, a cabeça, não é os ventrículos laterais aqui, né? Então tenho aqui, ó, a cabeça do núcleo caudado, embaixo aqui a cauda do núcleo caudado, terceiro ventrículo, ao lado do terceiro ventrículo eu tenho o tálamo, ao lado do tálamo eu tenho o globo pálido medial, o globo pálido lateral, porque não dá para ver nesse corte essa diferença entre eles, nessa coloração. Tenho o putamen, o claustro que está bem ralo aqui, né, o claustro, e por fim o córtex da ínsula, que vocês conseguem visualizar aqui, né? E aí a cápsula interna nós encontramos aqui, cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema, ok? Esses são os núcleos da base, né? Aqui eu aproximo mais para nós visualizarmos justamente a cápsula interna, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, córtex da ínsula, para vocês identificarem melhor essas estruturas. Já num corte coronal é onde eu vou conseguir visualizar outros núcleos, né? Como o subtálamo, que ele vai estar aqui, e o núcleo da base, que também vão estar nessa região. Para identificarmos essas estruturas, né? Nós temos aqui, ó, os ventrículos laterais. Aí eu lembro, lado de ventrículo lateral é núcleo caudado, que está aqui, ó, núcleo caudado. Aí vou procurar terceiro ventrículo. Ao lado do terceiro ventrículo eu vou ter tálamo, né, formando as paredes do terceiro ventrículo. Aí do lado, né, saindo de medial para lateral, eu vou ter globo pálido medial, globo pálido lateral, putamen, claustro, córtex da ínsula. Abaixo, né, do tálamo eu vou ter subtálamo, que não está representado aqui, e núcleos da base, que são núcleos importantíssimos. Núcleo substância negra, pessoal. Núcleos da base são todos eles. Substância negra, né? Subtálamo e substância negra, que são regiões, né, relacionadas principalmente à motricidade. Entre esses núcleos, entre o subtálamo e a substância negra, é que eu vou encontrar os núcleos basais de Mener, que também vão estar relacionados à motricidade, ok? Abaixo de todos eles eu vou encontrar o corpo amidaloide. Esse corte horizontal ele tem que tomar muito cuidado, porque assim, se eu anteriorizar mais um pouco, né, eu consigo visualizar o corpo amidaloide. Se eu posteriorizar, eu vou conseguir visualizar mais do hipocampo, né?
Então essa mesma região, né, vai dependendo do corte, de onde do posicionamento do corte, eu vou ter estruturas diferentes. É isso. Então nessa mesma região eu posso ter o hipocampo ou as amígdalas, o corpo amidalóide, o núcleo amidalóide. Ok? Aqui são imagens, né, da Unicamp, que eu já, desde cerebelo, recomendo para vocês. Já deixei nas referências do site aqui para vocês estarem visualizando e vendo um pouco dessas imagens, né, só comprovando aquilo que nós já vimos. Ventrículos laterais ao lado do ventrículo lateral, núcleo caudado. Terceiro ventrículo ao lado do terceiro ventrículo, tálamo, formando o diencéfalo. É isso? Do lado do tálamo, globo pálido medial, globo pálido lateral, putamen, claustro, córtex da ínsula. Beleza? Com isso tá aqui algumas referências que eu utilizei para vocês. Não deixem de visitar o site da Unicamp para você ver mais, ver esses diferentes cortes, entender essa ideia que eu falei para vocês sobre os diferentes cortes. Eu consigo ver diferentes estruturas, né? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal.